Briga de marido e mulher não se mete a colher, mas hoje eu vim aqui e vou meter a colher, sim, nessa briga de marido e mulher que está acontecendo aí em todas as casas, quer dizer, ainda bem que não são em todas, aquelas que superaram os 15 anos, não tem jeito, tá todo mundo sempre em guerra. Gente, eu tô fazendo esse vídeo porque eu tenho muitas pessoas que eu conheço, muitas amigas minhas, que a gente fala muito sobre isso, sobre essa briguinha, esse ranço que acontece entre nós que convivemos há muito tempo. Quem tá no comecinho com certeza não tá ainda passando por isso, eu espero, mas aquelas que superaram 10, 15, 20 anos, com certeza tem aquela guerrinha com o marido dentro de casa. A semana passada aqui na Itália foi o Dia dos Namorados, que no caso é diferente porque é dia 14 de fevereiro e se comemora São Valentim. O dia que se comemora esse São Valentim é como se fosse o Dia dos Namorados aí no Brasil. Os casais costumam sair à noite para poder comemorar, vão para os restaurantes, é aquela maravilha, é aquele amor. Mas infelizmente isso dura só um dia, porque depois no outro dia já começam de novo as brigas, as confusões, os estresses. Mas enfim, eu não vim aqui para falar de São Valentim. São Valentim é o dia que se comemora o Dia dos Namorados, é como no Brasil, dia 12 de junho. Eu já deixei uma receita de um cupcake bem fofo para vocês fazerem aí no Dia dos Namorados pro amor de vocês. Mas o assunto aqui de hoje é outro, gente, é briga entre marido e mulher. Quer dizer, não só entre marido e mulher, mas enfim, em casais, entre homens e mulheres que convivem juntos ou que estão namorando há bastante tempo, que começam aí com aquelas brigas e aqueles atritos do dia a dia. Aquilo que eu vou falar pra você não vai te agradar muito, não vou dar razão pra você não, mulher. As mulheres que pensam que eu tô vindo aqui pra poder comprar a briga delas e dar razão pra elas, não foi pra isso que eu vim aqui, mas também não tô aqui pra defender os homens, tá, gente? Eu tô aqui pra dizer pra vocês que eu também passei por muito tempo da minha vida com essas briguinhas do dia a dia. Depois que eu entendi, que eu consegui ter uma visão além daquilo que eu tava vendo entre eu e ele, as coisas começaram a melhorar. Então eu quero muito fazer esse vídeo aqui pra vocês, pra dizer pra vocês aqui algumas dicas, pra deixar aqui algumas dicas, pra que vocês não sofram tanto com essas briguinhas aí do dia a dia, porque acontece em todas as casas. É impossível você encontrar uma mulher que não esteja aí há mais de 10 ou 15 anos com o seu companheiro e que não tenha vontade de esganar ele. É um fato super natural, gente, não é só na minha casa, não é só na sua casa, isso acontece praticamente com todas as mulheres. Bom, gente, o negócio é o seguinte: nós temos que entender, em primeiro lugar, absoluto, que esse homem que está dentro da nossa casa, que esse homem que está do nosso lado, ele foi uma escolha nossa. Isso mesmo, você lembra há anos atrás, quando vocês se conheceram, você começou a sonhar em viver com esse homem, casar, era o homem da sua vida, não é? Então, esse homem, ele foi uma escolha toda sua. Isso mesmo, foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu ficava estressada com tudo, porque depois de 10, 15 anos junto, eu já tenho 22 anos de convivência. Aliás, de convivência tem mais ou menos uns 18 anos, que a gente se conhece tem 22. Gente, depois que passa dos 10 não tanto, ainda tem muitas pessoas aí com 10 anos de convivência que estão ainda bem. Mas depois dos 15 anos de convivência entre 10 casais, eu acho que vai, gente, pensando positivo, tá? Eu acho que vai sobrar 3%, tá? Entre 10, 3 casais podem ainda estar conseguindo sobreviver tranquilamente, sem se odiar e sem querer matar um ao outro. Mas a grande maioria não, a grande maioria não aguenta mais. Gente, o que eu escuto de reclamação entre mulheres na academia, no salão de beleza, aonde quer que você vá, você escuta, porque normalmente você conversa com mulheres que tá na sua faixa etária, então com certeza aquelas que estão aí na minha faixa etária já estão com os companheiros há bastante tempo, já estão querendo matar e esganar o homem. Mas acontece que eu cheguei a essa conclusão e eu quero muito deixar para vocês aqui esse vídeo para poder dizer e alertar vocês que não tem jeito. Vocês escolheram esse homem que está ao seu lado, não adianta, você vai ter que tomar uma decisão radical de se separar, de se divorciar, ou então você vai ter que tentar encontrar uma maneira de vocês conviverem da melhor maneira possível. Pode parecer impossível, mas existem algumas regrinhas básicas
que vão ajudar muito a gente a conseguir superar aqueles dias ali pesados junto com os nossos companheiros. Bom, gente, a minha dica que eu quero deixar aqui pra vocês é que vocês, em primeiro lugar, aceitem a situação. Esse homem tá aí dentro da sua casa, esse homem tá na sua cama porque você escolheu ele. Então, você, primeiro de tudo, precisa aceitar que foi uma escolha sua e que você trouxe isso pra sua vida porque ninguém forçou você a casar nem a conviver com essa pessoa. Nós não estamos vivendo aí naqueles países, nem naquela época do passado, onde as mulheres eram obrigadas a manter um casamento, a casar forçadas às vezes pelos próprios pais. Então nós não vivemos nessa época. Podem até ter um caso ou outro de mulheres que tiveram que casar com seus companheiros, mas é muito difícil hoje em dia você encontrar aqui onde eu moro também no Brasil esse tipo de situação. Então, dito isso, você sabe que esse bendito aí é uma escolha sua. Aceite, pare de reclamar, comece a ver o lado positivo, porque isso daí também vale para os homens, tá, gente? Eu não quero estar aqui só querendo defender um lado e o outro não. É a mesma coisa, a convivência é difícil para todo mundo, ela é difícil para mim, ela é difícil para o meu companheiro, com certeza tem muitas coisas que ele deve detestar em mim, isso daí é normal, quando você convive com uma pessoa, isso vai acontecer, não tem jeito. Então o importante é que a gente aceite o outro como ele é, porque ele sempre foi daquele jeito, por mais que as pessoas mudem com o passar dos anos, mas aquela característica principal ele sempre teve. Então se você não viu lá no passado aquela coisinha chata que você não suportava, hoje em dia você tem que tentar conviver com isso da melhor maneira possível, ou então você vai ter que tomar uma decisão radical, como eu falei antes, e se separar. Mas quando ainda tem um sentimento, muitas pessoas não querem deixar seus companheiros e suas companheiras. É aquele momento mesmo, aquele estresse do dia a dia. A coisa mais importante que eu acho que nós devemos fazer no nosso dia a dia é tentar focar naquilo que a pessoa tem de melhor. Porque todo mundo tem o seu lado ruim. Eu tenho o meu lado ruim, você tem seu lado ruim, o meu companheiro tem, o seu também tem. Então, gente, eu antigamente vivia focada só naquilo que eu não gostava, naquela coisa negativa, e era um inferno, porque tudo aquilo que ele fazia me irritava totalmente. Por quê? Porque eu estava focando somente naquele lado negativo que ele tem. E o mais incrível de tudo, que realmente resolve, que funciona e que eu tô fazendo aqui em casa, quando a gente briga, que é entre a gente, que o atrito tá pesado, eu saio de cena. Isso mesmo. Antigamente eu começava a gritar. Ele falava uma coisa, eu gritava outra. E aí a coisa só ficava pior. Eu agora saio de cena. Por incrível que pareça, eu comecei a ter mais autoconhecimento e autocontrole de mim mesma. E aí o que eu faço? Eu vou lá pro quarto ou pro banheiro, no lugar onde eu esteja sozinha, e eu começo a orar. E aí eu começo a falar com Deus. E sabe o que eu faço, gente? Pode até parecer uma coisa assim meio louca. Eu começo a pedir perdão. Perdão pelaquilo que eu possa ter errado também. Porque às vezes tem coisas que a gente não sabe, que errou, que também falou uma palavra que não foi agradável. Por incrível que pareça, parece que tem um campo espiritual que fica, né, entre a gente ali, querendo que a coisa piore. E quando você vai lá e pede perdão, mesmo que você acha que você tem razão, você vai lá e você conversa com Deus e você fala: Senhor, se eu fiz alguma coisa de errado, se eu sou culpada por alguma coisa, eu preciso pedir perdão. Você não precisa ir lá e falar com ele isso. Você está falando para você e você mesmo. Você está no momento seu, espiritual, porque existem muitas coisas em volta da gente, muitas energias, muita coisa que naquele momento só piora. Então você vai lá, quebra aquele momento de estresse, aquele momento que poderia ser trágico, e você sai de cena, você vai pro banheiro, você faz uma oraçãozinha, você respira e você se acalma. Quando você voltar, gente, eu tô fazendo isso aqui em casa, eu tô falando porque, por isso eu quis fazer esse vídeo, porque eu volto e parece que as coisas se amenizaram, entendeu? Porque eu entendi que quanto mais a gente fica ali focado naquela situação, claro, quando uma pessoa fala alguma coisa que a gente fica chateada, é difícil você respirar e ir lá pro seu quarto e ainda orar e pedir perdão. É muito difícil, mas isso funciona. Isso mostra o quanto você é humilde. E mesmo que você não esteja fazendo isso para essa pessoa ver, você está fazendo isso em um campo espiritual, aonde Deus é presente e Ele sabe de todas as coisas. Com certeza, aquele campo espiritual daquela pessoa que está naquela atmosfera, naquela energia muito pesada, ela vai ser amenizada. Eu fiz isso, eu tô falando isso porque eu tô falando que eu fiz. E aí o que acontece? Quando eu volto pra cá, depois de eu ter feito aquele momento de oração, de pedido de perdão, e eu respiro e eu concentro todas as minhas energias em mim mesma, que eu tenho que ficar bem, eu não adianta nada você chegar. Gente, já teve
tempos em que eu ficava 3, 4 dias com aquele rancor, aquela coisa me remoendo dentro, e não leva a gente a lugar nenhum. Esse é um orgulho muito bobo, isso aí é uma coisa que consome você por dentro. Agora eu não quero mais saber, mesmo que a briga esteja feia, mesmo que ele fale alguma coisa que eu não gosto, eu respiro fundo e eu saio de cena. Se a gente estiver aqui na mesa, às vezes a gente está comendo, eu levanto e eu vou pra lá, e eu vou para um lugar que eu tô sozinha, eu respiro, eu oro e eu peço perdão. Eu falo, Senhor, se eu errei em alguma coisa, se a culpa é minha, eu quero que o Senhor perdoe, eu quero que quebre essa energia que tá entre a gente. E por incrível que pareça, como uma magia, tô falando sério, juro pra vocês, eu volto pra cá e a situação já amenizou bastante. Isso tudo porque, é claro, eu não fiquei aqui alimentando aquele momento de estresse. Então, infelizmente, depois de muito tempo convivendo com uma outra pessoa, esses problemas eles vão acontecer em todas as casas, em todas as famílias. Então, você precisa entender que esse homem que você tem, essa família que você tem foi uma escolha sua, você que escolheu. Já que alguém tem que ter o equilíbrio, alguém tem que fazer a paz reinar, que seja você. Não tenha esse orgulho de ficar brigando quando o cara tá nervoso, você vai lá e briga também. Você tem que ficar tranquila, você tem que aceitar que a situação é essa. E olha, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Tem homem nervoso, tem homem calmo, tem homem rico, tem homem pobre. Todas as mulheres que convivem com todos os tipos de homens, elas sempre têm algum tipo de problema. Não adianta, se você tem um marido que no final das contas é um bom marido, é melhor você tentar salvar o seu relacionamento com essa pessoa do que você depois ficar por aí, arranjar outro que tenha aquilo que de repente o seu marido tinha de bom, o outro não vai ter, então não adianta. Se vale a pena, claro, eu não estou falando de problema grave e nem estou falando de violência familiar, porque violência familiar, tem uma lagartixinha passando ali fora. Violência familiar é uma coisa muito grave, tem que ser denunciada. Isso aqui é briguinha de marido e mulher, briguinha de namorado, mas coisa que dá pra se resolver tranquilo, na paz, tá, gente? Se você tá sofrendo algo de muito grave, se a situação é muito pesada e você não tá aguentando, aí você tem que realmente tomar uma decisão e fazer alguma coisa pra você salvar a sua vida. Mas no meu caso e no caso de muitas pessoas que eu conheço e que conversam comigo, eu sei que são briguinhas bobas, são briguinhas de marido e mulher, que a gente pode sim conseguir resolver entre o casal numa boa e continuar nossa vida aí com eles mesmo, porque o mercado está muito escasso, não dá para ficar por aí batendo a cabeça, principalmente, né, gente, eu que já tenho mais de 40 e muitas mulheres que estão na mesma situação que eu também, que já superaram essa idade, não vale a pena a gente se entender com esse homem que você escolheu, porque ele é uma escolha sua e ele te deu uma família, com certeza ele tem alguma qualidade, então você começa a focar na qualidade dele. Ah, não, mas ele é um ótimo pai, não, mas ele é uma pessoa que não deixa faltar nada para a família, ele tem muita responsabilidade. Foque naquilo que o seu marido, o seu companheiro ou a sua companheira, se você for homem e estiver olhando, foque no que ele tem de melhor, porque foi uma escolha sua e se você puder salvar esse relacionamento, salve, porque a situação tá muito precária, tá difícil. Um beijo, fiquem com Deus, eu espero muito que vocês tenham gostado aqui desse bate-papo. Eu queria tanto fazer esse vídeo pra vocês desde a semana passada. Vamos tentar continuar salvando nossa família, porque o mundo tá bem complicado, tá bem difícil. Então, principalmente a gente que tem filho, vamos nos unir e vamos levar avante aí essa família para que seja uma família muito melhor no futuro, porque realmente o mundo tá bem complicado. Beijoca, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.